Começando uma nova live desse semanário de encontros incríveis que nós tivemos. Uma maravilha. De hoje vai ser também maravilhosa, vai ser um encontro incrível. Eu estou observando aqui, o Rio de Janeiro esquentou um pouquinho e aqueles bichinhos de luz, bichinhos de calor, estão começando a entrar aqui na minha casa. Eu já fechei tudo, mas não adianta não. Eles continuam. Então, vamos talvez ter gente aqui voando em volta. Vamos aguardar a Carolina, que está chegando, Carolina Faleiros, uma advogada brilhante, empenhadíssima em facilitar a vida das famílias. Olha um bichinho aqui, tá ele aqui voando. E vai nos dar hoje uma indicação de coisas bacanas para fazer, para, de repente, né, orientar um outro caminho, um posicionamento mais harmonioso, mais pacífico entre os pais e os filhos, principalmente entre o casal, né, o ex-casal conjugal. Então, é esse o objetivo. A gente sabe que a constelação e a mediação são os caminhos, os melhores caminhos, né? Dentro da questão do direito sistêmico, para trabalharmos essas questões, essas subjetividades aí dos casais e das relações parentais entre pai, mãe, filhos e toda a família. A Carolina está chegando, estou chamando. Carol, já chamei você. Cadê você? Olá, tudo bem? Olá, Como você está? tô ótima. E você? Estou bem também, está tudo ótimo, graças a Deus. Eu estava falando enquanto você não entrava, que aqui no Rio está muito quente hoje, apesar de eu estar de Aqui blusinha, também. né? Esquentou muito. E os bichinhos, aquele bichinho de calor, aquele bichinho de luz, estão passeando por aqui. Então, nós vamos ter companhia. Aqui tá super quente. Nós tivemos aí uns 2 meses bem friozinho, Aham. mas de repente, agora na última semana, esquentou e já estamos com a temperatura normal aqui. Pois é, mas esquentou demais mesmo, né? Exageradamente, porque Esquentou. não tava muito frio. Muito frio. Mas Esquentou é muito isso, mesmo. Carol. Olha, eu queria dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Queria dizer que é uma gratidão imensa que eu sinto por você ter aceito meu convite. E você, com tanta coisa que você faz, tanta coisa, tanto amor para dar, se dispor a dar mais um pouquinho nesse trabalho de formiguinha que a gente faz, não é? Por Exatamente. conta. Eu me sinto, assim, muito honrada Ah, em poder estar aqui hoje compartilhando mais um pouquinho. Como você disse, é um trabalhinho de formiguinha, mas a gente formiguinha. não pode parar, Não né? pode. A gente não Principalmente por pode causa da desistir. revogação dessa lei, né? Essa intenção de se Exatamente. revogar a lei, que não é uma coisa, até porque parece que vai acabar o problema e não acaba, o problema vai Nunca. continuar. Então, para que esse retrocesso legal, né? Não há necessidade. Exatamente. Mas, Carol, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade. Estou muito Eu que feliz. agradeço. Essa semana está sendo bem bacana com essas lives que a gente vem fazendo, esses 5 encontros incríveis, né? Então, eu Eu queria estou pegando agradecer um mais uma vez. pouquinho. Oi? Eu estou conseguindo pegar um pouquinho. Da semana, né? Porque é muita coisa que a gente tem que fazer, muita coisa que a gente tem que ver, assistir, prestigiar, né? Eu entendo É, perfeitamente. Porque a gente tem que prestigiar as pessoas que a gente quer e também tentar ver o que realmente é a nossa prioridade ali naquele momento, né? Também tem isso. não, e até a questão mesmo de atendimentos, né? Eu faço muito atendimento Sim, nesse horário. sim, Porque é o sim. horário que dá certo para os clientes. Então, assim, eu tenho uma agenda bem flexível nesse sentido.
E Aham. às vezes eu não consigo assistir na hora, mas eu tô vendo que as lives estão ficando salvas, então eu sempre coloco aqui para ouvir. E tá muito legal, tô gostando bastante. Que bom, E que bom. assim, para mim é uma honra fazer parte, né, desse Desse momento, semanário. dessa semana. Exatamente. Que bom, muito obrigada. Mas a honra é minha, toda minha. O Carol, então vocês podem se apresentar, por favor? Certo. Bom, meu nome é Carolina Faleiros, eu sou advogada, advogada das famílias e sou consteladora familiar. Eu já atuo, né, na advocacia há 15 anos, mais de 15 anos, e já passei por diversas áreas do direito, inclusive na área criminal. Estive na área criminal durante muitos anos, sou assim apaixonada pelo direito criminal, pela advocacia criminal, mas por questões assim de escolha mesmo. Eu acredito que na vida nós temos que fazer escolhas. A vida toda, E o tempo eu todo. tinha, eu tinha uma criança pequena que exigia muito de mim, e a rotina de um advogado criminal, Ah, ela demanda muita presença. E aí eu falei, não, eu vou abdicar da advocacia criminal e vou me dedicar ao que eu tenho verdadeira paixão, que é com exclusividade, que é a advocacia das famílias. é a sua essência, né? Eu acho que é a sua essência. Exatamente. É. E eu acredito muito nesse movimento do que faz parte da minha essência. Aham. Então, estou eu aqui já há algum bom tempo atuando praticamente que exclusivamente na área trabalhista, Aham. aliás, das famílias. Das famílias. É. E na verdade, eu atuo mesmo, muito embora eu seja da área das famílias, não é tudo que eu faço nessa área. Sei. Eu atuo mesmo em divórcios, ações de parentalidade, alienação parental, Aham. e eu entendi que também isso fazia parte do que é a minha essência. Aham. E fui buscando, né, várias coisas. Enfim, essa sou eu. Essa é Carolina Faleiro, gente. Isso. Para a nossa alegria, nosso deleite. Né? Então, Carol, a constituição da constelação familiar, ela pode ser aplicada aos processos também? É uma pergunta Sim, que todo mundo deve ter uma curiosidade imensa, né? sim. Na verdade, Edna, o que acontece, né, com as constelações? Eu acho que vou fazer assim uma breve síntese, né, das constelações. Sim. Constelações familiares são um processo terapêutico, uma prática, uma técnica terapêutica. Se a Sim. gente for olhar para a constelação familiar como uma técnica, tá? Sim. Eu, particularmente, entendo a constelação familiar de uma forma muito mais ampla. Para mim, a constelação familiar é uma filosofia de vida. A partir do momento que a gente consegue entender os princípios sistêmicos, a partir do momento que a gente consegue entender e tomar uma postura sistêmica, parece que a nossa vida começa a dar uma desenrolada. A gente sai daqueles emaranhamentos. Sim. E eu posso dizer isso por mim mesma. Foi assim que aconteceu comigo. E eu vejo isso com os meus clientes que eu atendo, eu vejo isso com as pessoas, meus colegas, e vejo isso com os meus alunos, enfim. Uhum. Eu vejo a constelação familiar causar esse impacto na vida das pessoas. Sim. E eu acredito muito nisso, senão eu nem estaria aqui. Claro. E aí, como técnica, né?
quando a gente fala de constelação familiar no judiciário, nos processos, no direito, além de uma postura sistêmica em várias nuances, a gente fala também da técnica. A gente fala de um procedimento, né? Que é justamente aplicar esse procedimento, aplicar essa técnica a um processo, a uma questão de um conflito entre partes. Sim. E sim, podemos sim constelar um processo, uma questão de um processo. Como que isso acontece? O que a gente constela? O que a gente traz para uma constelação? Uma questão, algo que nos incomoda, algo que nos causa um transtorno, algo que nos impede de nos desenvolver em qualquer âmbito da vida, algo que nos causa alguma dificuldade na vida. Eu vou colocar assim de forma bem suave, né? Um processo, ele pode ser alguma coisa que atrapalha a nossa vida, que impede a gente de seguir adiante. Seguir em frente. Principalmente um processo de âmbito familiar. E como que isso acontece, né? Nós temos diversas formas de olhar para esses conflitos. Eu tenho colegas, né, que indicam os clientes para constelarem. Eu tenho clientes meus que constelam, que constelam as questões pessoais, e tenho clientes que constelam o processo. Como que a gente distingue uma coisa da outra? Às vezes chega cliente aqui no meu escritório buscando um advogado para uma questão. É uma questão de alienação parental, por exemplo. Eu quero uma orientação, porque eu acho que está acontecendo uma alienação parental, ou eu estou sofrendo uma alienação parental, ou eu acho que eu quero me resguardar de uma possível acusação de alienação parental. Você percebe ali que às vezes nem existe uma questão, mas as pessoas estão criando uma questão. E aí, quando eu percebo, né? E aí, como é que você percebe? Você tem uma bola de cristal? Não, eu não tenho uma bola de cristal. Foram 12 anos de estudo de constelação familiar. Mas isso é uma coisa que passa pela imaginação, não é? Do povo. Exatamente. As pessoas acham que porque eu sou uma consteladora, eu estou adivinhando coisas e blá, 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 né? E aí, o que acontece? A gente consegue ter percepções. São muitos anos de estudo. Sim. Eu consigo avaliar, assim como o psicólogo avalia, faz uma avaliação psicológica das pessoas, do paciente, do cliente, eu consigo olhar para aquele cliente e dizer, esse cliente está envolvido num emaranhamento. Sim. Né? Então, a gente indica, olha, você conhece a constelação? Né? O que você acha? E já teve casos, por exemplo, de estar num processo, numa demanda ou de algum colega. A Vivian, por exemplo, tá aqui, ó, a Vivian Moraes. A Vivian já me mandou vários clientes. Ela é advogada, teve vários clientes assim que estavam ali com processos emperrados. E nossa, peraí, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para algum lugar para chegar. Sabe aqueles processos que roda e parece que não chega nem na mão do juiz para dar sentença? Sim. Roda tanto e não resolve nunca. E aí a gente costuma dizer aqui no sistêmico, no campo do inconsciente, o seguinte: por que esse processo roda tanto e o juiz está lá cumprindo os procedimentos de um processo, as fases de um processo, mas nunca chega na fase de uma sentença? Sim. O que tem tanto para se cumprir,
num processo que nunca chega na fase da sentença. Ou por que o processo fica parado? É porque existem emaranhamentos, existem questões que são além de meros cumprimentos de fases processuais que precisam ser olhadas. É aquela história que a gente diz, não é o juiz que precisa decidir isso. O juiz vai decidir, o conflito não vai acabar. Sim, não vai. Então a gente precisa olhar para isso. Né? Então, sim, a gente pode constelar um processo, a gente pode constelar a parte simplesmente, não, eu vou constelar o processo especificamente. O que é uma coisa e outra? Constelar o processo. Constelar o processo, Edna, envolve constelar o processo, aquele pacote de papel, sim, né? Sim. Envolve juiz, promotor. Na hora de fazer representação, a gente coloca todo mundo. Todos que estão envolvidos, né? Exatamente. Quando a gente vai constelar simplesmente só as partes ali, a questão, a alienação parental. Eu quero olhar para a alienação parental. Essa questão, a gente não está falando do processo, apesar de envolver um processo. Sim. Mas nós estamos olhando aqui para esse conflito. Nós estamos constelando o conflito, não o andamento do processo. Parece que é a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes. Isso. Aí nós vamos envolver quem? Quem está envolvido no conflito, que são as partes, são as crianças. Sim. Pai, mãe, criança. E o real conflito entre as partes. Mas, Carol, eu já assisti uma constelação até online, logo no início do ano passado. E foi muito interessante, porque eu tenho uma questão com meu pai, né? De pai ausente, está presente, mas está ausente e tal. E uma amiga minha fez. Depois disso, meio que destravou, sabe? Um bocado de coisa dentro de mim. Interessante mesmo isso. Então, é uma coisa que parece ser mágica, né? Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe. Exatamente. Mas muito interessante. Então, eu fiquei muito encantada com a constelação. E eu adorei. Toda vez que eu vejo você com live falando disso, eu tô dentro. Então, a constelação familiar, Edna, é o seguinte. Eu sempre falo uma coisa, eu sempre faço questão de dizer isso nas minhas palestras, nas minhas lives, nos meus cursos. Constelação familiar não é mágica, mas é tão incrível. É por isso que as pessoas acham. Exatamente. É tão incrível, é tão transformador. Isso. E o que é transformador? Eu vou te dizer, para mim, Carolina, a constelação familiar, ela tem que ser efetiva, principalmente quando ela está aplicada ao judiciário, quando ela está aplicada a um processo em que a gente tem que ter efetividade. Nós aqui temos que trabalhar com números. Não adianta ficar no campo do é incrível, é maravilhoso, é lindo. A constelação familiar, eu vou ser muito honesta com você, ela transformou a minha vida. É uma transformação, assim, que se eu fosse, todas as vezes que eu falo de constelação familiar, sobre constelação familiar, as pessoas dizem para mim, seus olhos brilham. Exato. Você fala, é isso mesmo. Assim, você fala com propriedade, você fala com eloquência, isso. assim. Eu diria mais, eu diria que você exala amor. Pois é. E as pessoas dizem, nossa, Carol, isso... E eu digo, gente, é porque isso faz parte, isso já tomou conta de mim. E tomou conta de mim não é porque, nossa, eu tô aqui no movimento de, nossa, isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu, inclusive, eu tenho muita resistência, entre aspas, quando eu vejo aquelas palestras de direito sistêmico, advocacia sistêmica, em que as pessoas dizem, constelação é lindo. Gente, não. A gente não tem que falar que constelação no judiciário é lindo. A gente tem que mostrar, a gente tem que né? apresentar para as pessoas
pessoas que a constelação familiar, ela é efetiva. Sim. Porque senão, não vai ter credibilidade nunca. Exato, também Né? acho. Em vez de ficar ali falando que é lindo, que é maravilhoso, pozinho de pirlim-pim-pim, que não é nada disso. Aliás, é um lugar, constelação familiar é um lugar que você tem que ter muita coragem para ir. Porque é um lugar de enfrentamento de muita dor. Muito enfrentamento, verdade. É um lugar que as pessoas elas precisam. Outro dia eu fiz um post que dizia: constelação familiar não é para todo mundo. Não é, mas não é. Eu já ouvi muitos clientes falarem assim para mim: ah, constelação familiar não é para mim. Eu já vi várias pessoas comentarem comigo: ah, eu fiz constelação familiar uma vez. Ah, mas isso não é para mim. E realmente, constelação familiar não é para todo mundo. Constelação familiar é para quem se dispõe a ir lá, cutucar a ferida. Até porque, Carol, até... é um ato voluntário, não é isso? Isso. Exige voluntariedade. Igual na mediação. Quando eu faço mediação, se a pessoa não quiser... Agora mesmo, tem uns 15 minutos, ligaram perguntando se eu podia fazer. A mulher não quer fazer. Como é que eu vou fazer mediação, gente? Exatamente. Exige a voluntariedade. E eu te digo mais, Edna. Além da voluntariedade, existe uma coisa que eu sempre falo, que é a disponibilidade. Sim. A pessoa às vezes diz: eu quero fazer uma constelação. Ela já se voluntariou a fazer. Isso. Ela marcou um horário comigo, ela pagou o valor da sessão, mas ela não está disponível. Ela chega aqui, ela não está disponível. Ela não se abre, né? Não, ela não se abre. Ela bate o pé e eu vou te falar, na mesma proporção que eu atendo pessoas que, nossa, se desdobram e se abrem de uma forma que é assim tão genuína e é tão bonito de ver o brilho no olho da pessoa quando ela consegue olhar para aquela questão de acertar, com uma outra, né, Carol? perspectiva. É vontade de acertar, né? Exatamente. É incrível quando a pessoa olha para aquilo, para aquela questão que foi ela que trouxe, com uma outra perspectiva. Sim. E assim, é maravilhoso. Para mim, como consteladora, como profissional de ajuda, gente, não tem nada que preenche mais meu coração do que isso. E eu falo isso com toda humildade. Eu não falo aqui me vangloriando. Eu não falo aqui tipo, nossa, eu sou demais. Porque, inclusive, eu vou te dizer, na mesma proporção que as pessoas se enchem da constelação, tem pessoas que se fecham. Então, eu te digo, a pessoa tem que ter disponibilidade, a pessoa tem que querer. E o que acontece, né? Nós estamos falando de conflitos, nós estamos falando de traumas inconscientes. Inconsciente, é tudo inconsciente. Exatamente. O que eu mais escuto são as pessoas falando assim para mim: não, eu tenho total consciência disso que você está falando. Não tem. E eu digo: não tem. Não tem. Aqui no sistêmico, aqui nas constelações, nós trabalhamos com o campo do inconsciente. Por mais que as pessoas digam: eu tenho consciência de tudo isso. Ok, você pode ter consciência do que você acha que você tem consciência. Mas o campo, ele está me dizendo. Sim. O que precisa dizer. Aliás, ele não está me dizendo, ele está te dizendo. Ele está te mostrando. Não é para mim que ele mostra nada. E aí, tudo bem, eu fico em paz com isso, porque eu não tenho intenção nenhuma. Eu não tenho intenção Deve ser de... muito gratificante fazer esse constelação, né? Sim. Deve ser muito gratificante. Sim. Você teria algum caso, assim, bem bacana que você acha que vale a pena você contar para nós? De muito sucesso, de você ter conseguido rapidamente resolver? Aliás, essa é outra pergunta. Quanto tempo demora esse processo todo? Olha, uma sessão de constelação,
né? Nós temos, na verdade, nós temos duas formas de realizar uma constelação. Uhum. Ou em grupo, num workshop, né? Atualmente estão acontecendo muitos workshops online. Sim. Mas, normalmente, os workshops, eles aconteciam presencialmente em grupos, né? As vivências em grupo. Sim. E a outra forma são os atendimentos individuais, as sessões individuais de constelação. Quando nós estamos num workshop de vivência, uma constelação, ela pode durar... Varia muito, sabe, Edna? Depende muito de como a constelação acontece. O que eles têm para trazer também, né? O que eles colocam para fora também. Na verdade, depende de como o campo vai se movimentando. Mas, por exemplo, eu já tive constelações que duraram, tanto no workshop presencial em grupo, como no individual, eu já tive constelação que durou 10 minutos. E já tive constelação que durou 1h30. Nossa! Então, depende de como o campo está denso e de como a informação ela chega. Tem constelação que é assim, ó, o cliente traz a questão, eu me lembro, eu não vou abrir aqui, né, para não ferir a ética, claro. Mas só para vocês terem uma noção. Eu me lembro uma vez uma cliente me procurou para constelar, fazer uma constelação a respeito do casamento dela. Sim. Colocamos no campo, 10 minutos, acabou a constelação. Que maravilha! Era tão nítido, era tão claro a resposta que ela veio buscar, que a resposta estava pronta. Eu sempre digo, a resposta está dentro de você, a resposta está dentro de nós. E a resposta já está dentro dela. Então, o campo, ele só mostrou para ela, só confirmou a resposta que ela já tinha. Porque já estava. A energia já estava daquele jeito. Sim. E já tem. E aí tem constelações que elas são mais densas, elas são mais tumultuadas, vamos dizer assim, com mais emaranhamentos. E quando eu digo mais emaranhamentos, não necessariamente mais pessoas envolvidas. Às vezes tem 2 pessoas só e a constelação fica ali, ó. Entendi. Naquela densidade, sabe? Então, assim, varia muito. Mais ou menos, uma constelação, com essa questão da pandemia, eu não tenho feito, desde que começou a pandemia, eu não tenho feito workshops em grupo. Eu tenho feito só os atendimentos individuais, tanto presenciais como online. Sim. E aí uma sessão, ela dura entre 1h e 1h30, tá? Sobre um caso que vale a pena contar. Vale muito a pena contar uma situação, uma constelação que eu fiz, que foi uma constelação, assim, incrível, e retrata, inclusive, uma questão de alienação parental. Foi, assim, maravilhosa. A cliente chegou e me disse: quero constelar a minha filha. Constelar a criança. Não era fazer uma constelação em relação à filha. O que acontece? Ninguém pode constelar para ninguém. Existe uma exceção a essa regra, que são os pais para os filhos, principalmente a mãe para os filhos. A mãe pode fazer uma constelação para o filho. Se o filho, a criança for pequena, ou o filho já for maior e não quiser ir. Por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos. Se ela estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, e eu achar que a constelação pode ser um bom caminho, e eu quiser fazer uma constelação dela, para ela, eu posso fazer. Sim. Assim, eu vou num constelador e falo, essa constelação é da minha filha. Sim. Então, essa cliente chegou e disse, hoje a constelação é para minha filha, eu quero constelar a questão dela. Era uma criança, uma menina de 4 aninhos. E eu falei, você quer constelar
a sua filha. E tem uma coisa, um detalhe. Sempre, ela não me perguntou. Ah, eu posso, eu devo. Ela chegou com a informação pronta. Eu quero constelar minha filha. Aliás, ela tinha perguntado essa informação para uma aluna minha. Posso constelar a minha filha? Minha aluna falou, pode. Sim. Ponto. Mas, sempre quando alguém me pergunta, o que você acha? Eu trago ela para constelar ou eu constelo para ela? Eu digo uma frase e ela é suficiente. A criança carrega pelos pais. Sim. Então, quem tem que constelar? Beleza. Eu quero constelar a minha filha. Beleza, chegou lá. Eu falei, então, escolhe os representantes. Era uma constelação em grupo. E eu falei, qual é a sua questão? Qual é a questão da sua filha? Sim. Qual é a questão da sua filha? Ela me disse, olha, eu e o pai dela somos separados. E é um transtorno a convivência com o pai dela. Dela com o pai dela. Ela não quer ir para a casa dele. Ela chora, ela esperneia, ela grita. Ela não quer ir de jeito nenhum para a casa dele. E assim, eu não posso forçar, né? Sim. É um problema. Todas as vezes que é o dia dela ir para casa do pai. E assim, ela é muito pequenininha, eu não posso forçar. Como que eu vou fazer isso com a minha filha? Eu não quero traumatizar ela. Aquele discurso que a gente conhece bem. Sim. Eu falei, tudo bem, então escolhe um representante para você, para sua filha e para o pai dela. Ok. Aí ela colocou. Uma coisa, Edna, que eu acho incrível. Constelação individual com os bonecos e constelação em grupo com pessoas, o resultado é o mesmo. Não tem diferença. Mas eu sempre digo para as pessoas, nunca deixem de vivenciar pelo menos uma vez na vida uma constelação em grupo. Para vocês sentirem o que é a experiência de uma constelação presencial, em grupo. Ser representante num campo é uma coisa... você sente realmente como o campo atua. E aí, O que eu acho mais incrível, Carol, é que você não precisa estar com a pessoa lá, né? O pai dessa criança não estava. Não, estava lá, não estava. a representante dele ou o bonequinho, e você conseguiu Exatamente. levantar esse campo. Muito interessante. Exatamente. Isso. Eu vou pegar o meu campo aqui e vou te mostrar o movimento que ele fez. Para mostrar para nós, claro. Foi assim, ó. Ui, caiu aqui. Eu falei para ela. Levantar um pouquinho, senão a gente não vê. Eu vou levantar. Tá. Eu vou mostrar o movimento que ela fez. Eram pessoas, tá? Que eu vou mostrar com os bonecos. Tá. Eu falei para ela, posiciona você, o pai da criança. Sim. E a sua filha. Aí ela fez assim. Ela fez assim. Ela fez assim. Ela colocou desse jeito. Mas eram pessoas. Ela foi lá e posicionou. Aí, beleza. Aí ela sentou do meu ladinho e eu falei para os representantes. Agora vocês se movimentam. Aí a pessoa que representava ela fez assim. A pessoa que representava ele fez assim. E a criança fez assim. Olha. Incrível, né? E aí, o que aconteceu? Vou te mostrar, aí eu vou te falar. Aí eu fui falando, né? Falei, e eu já tinha entendido, era nítido. A questão não era com a criança saiu fora do campo, né? Então, o bonequinho do Sauser, vocês viram aqui, né? O Sauser tá aqui na jogada, eu peguei emprestado. O que aconteceu? Eu fiz ela olhar pro pai, fiz um movimento dela olhar pro pai e fazer os movimentos que a gente chama de movimento de cura. Cura, não no sentido de, nossa, uma cura milagrosa do sistema, mas é um movimento de reconciliação. Sim. Quando a gente diz reconciliação na constelação, a gente não está dizendo
As pessoas se reconciliarem, o casal, vamos viver junto de novo. É reconciliação mesmo, igual na mediação. É esse conceito de vamos olhar um para o outro e vamos resolver essa pendenga aqui. Vamos. A gente, no mínimo, precisa ter uma convivência, uma relação amigável. Ou Claro. que não seja uma relação amigável, a gente precisa olhar um para o outro como pessoas. A gente pertence a um sistema, né? Nós temos uma filha. A gente deixou de ser um casal, mas nós somos uma família ainda. E fui fazendo esses movimentos, fui trazendo essas falas de muito obrigada, você me deu muito. E ela não conseguia falar. Ela não falava muito obrigada para ele. Até que, por fim, ela foi se abrindo para esse movimento. Demorou um pouco. Essa constelação dela durou mais de 1 hora. Conforme ela ia falando, e era tão engraçado, eu perguntava para a representante da criança, como que tá aí para você? Ela falava assim, eu tô nem aí. A menina sentou no chão e começou a representante sentou no chão e parecia que tava brincando. Sabe assim, a criança que não tá nem ali, a questão era ali pai e mãe. Sim. E aí foi, beleza. Acabou a constelação, ela fez os movimentos, ela conseguiu olhar para esse pai. Finalmente, ela disse as frases. Obrigada, você me deu muito. A hora que ela falou, você me deu muito, você é importante na minha vida, Sim. essa menina virou. A menina virou. Ela virou e chegou perto dos pais, a representante. E ela segurou a mão do pai e da mãe. Ok. Foi assim, foi uma constelação super emocionante. Foi incrível, tá, beleza, tchau. Pessoal, um beijo, tchau. Essa mulher, essa constelação dela foi mais ou menos às 3 horas da tarde. Quando foi às 11 horas da noite, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, Carolina, eu precisava te mandar essa mensagem. Mesmo com esse horário. Eu acabei de deixar minha filha lá na casa do pai e ela me deu um beijo, falou tchau, mamãe. Amanhã eu volto. Olha, que legal. Todas as vezes ela chorava, esperneava, não queria ir. E eu deixei. Foi tão importante eu ter deixado. E ela me falou uma coisa nessa mensagem. Ela falou assim, eu consegui olhar para o pai dela e a mulher dele, a atual mulher dele, teve uma hora que ele não queria olhar para mim, não queria me cumprimentar. Ela falou assim, fulano, a fulana tá falando com você, responde ela. Você percebe que até a mulher, a atual mulher, tipo, foi incluída ali. Foi incluída. E é impactante, porque é muito impactante isso, porque ele não estava lá presente. E ela levou só a energia dela, disponibilidade dela de transformar, já conseguiu fazer uma transformação para ele. Na mediação, isso não é possível, porque a gente tem que ter os dois. Exatamente. Entendeu? E aí, o que acontece? Nossa, mas todas as constelações são assim, rápidas, imediatas? Não, não. Não são assim, nem sempre. Às vezes demora meses para esse movimento acontecer. Sim. Mas o que acontece? Aquela mãe, aquela pessoa, cliente que foi ali constelar, ela se entregou de tal maneira que a abertura dela proporcionou essa reverberação, entendeu? A energia foi assim, Sim. ó. Foi se expandindo e atingiu quem tinha que atingir. Muito legal. Ela poderia ter... O pai, ela contou, né? O pai não falou comigo direito. Uma hora ele vai falar. O importante é o seguinte, a menina, naquele dia, a menina sentiu que podia ir. Ela não precisou chorar. Por quê? Quando ela chorava, esperneava, berrava, não era ela não querendo ir com o pai. Na verdade, era a mãe dizendo, você não é bom o suficiente para ficar com a minha filha. E ela falava essas frases. Ela me falou várias vezes, ele não cuida dela direito,
ele não isso, ele não aquilo. É aquela coisa de eu não confio nele para cuidar dela. Ela falou isso várias vezes antes de começar a constelação. Uhum. E aquela coisa, né, Edna? Quando a gente fala de alienação parental, a gente fala de... existe, né, nos casos de alienação parental, um pano de fundo, né? Que é a boa intenção. Nossa, eu só quero proteger minha filha. Eu só quero proteger o meu filho daquela pessoa que não está qualificada. Aquela pessoa que não serve para cuidar do que é meu, do meu filho. E já serviu um dia, mas não serve mais, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que papai e mamãe esquece. Que quem escolheu papai e mamãe para aquela criança foram eles mesmos. Sim, sim. E já dizia Edna Galvão, para existir mãe tem que existir pai. Não existe pai sem mãe. É verdade. Eu disse isso há 2 semanas atrás numa live que eu fiz sobre o papel do pai na nossa vida. De acordo com a visão live, eu assisti sua live, maravilhosa. Muito obrigada. Eu disse exatamente isso. Uhum. Por quê? Quando a gente fala de pai, a gente está falando de mãe. Claro. E a gente está falando do filho. E quando a gente está falando da mãe, a gente está falando do pai e a gente está falando do filho. Por quê? Para existir uma mãe, tem que existir um pai. Não existe mãe sem pai. Exatamente. É um trio, no mínimo. Tem 3 elementos. Isso. Não existe pai sem mãe. E vice-versa. Ninguém é filho de chocadeira. Eu falo isso o tempo todo. Não existe filho de chocadeira. Em questão à lei da alienação parental, a lei foi feita para os filhos. Para proteger os filhos. Então, essa briga, revoga, não revoga, faz, não faz. E não faz, né? Como eles ficam aí loucos. Como eles ficam loucos aí, ai meu Deus, e entra com processos e processos para se defender de uma prática de alienação parental. Então, assim, né? Parece que tem uma inversão aí de valores, né? Muito grande, tem muitas coisas. Tem muita coisa interessante para a gente olhar sob o viés sistêmico. A gente tem muita coisa para conversar ainda, mas é aquela coisa, né? A live está acabando, são 45 minutos. E eu queria falar com você o seguinte, muito rápido, né? É verdade. Você acha que é possível pensarmos em um mundo melhor, um mundo sem litígio judiciário, apenas através da prática assim, de constelação, da mediação? Você acha que isso você vê alguma luz no fim do túnel? Olha, Edna, vou ser muito honesta com você. Eu acredito muito na pacificação da justiça. Eu acredito muito nos meios extrajudiciais de resolução de conflito. Sim. Mas se eu dissesse para você que eu clamo e creio num mundo sem judicialização, eu estaria, inclusive, ferindo uma das leis sistêmicas. Uhum. É muito importante a gente olhar para o judiciário. O judiciário tem um lugar. Claro, e esse lugar precisa ser respeitado. Sim. Mas ele precisa ser utilizado adequadamente. Ele precisa ser utilizado somente quando for realmente necessário. E o que a gente vê hoje é uma avalanche de demandas que poderiam facilmente ser resolvidas de forma consensual, através de um diálogo, atrapalhando, inclusive, outros processos mais urgentes, mais importantes, pela quantidade absurda que vai entrando sem necessidade.
Né? Exatamente. Não precisa, quando eu falo isso, é mais para questão de família. Eu acho que as famílias deviam primeiro tentar resolver entre si, para depois delegar para Sim, outra pessoa. sim, mas Né? eu te digo, até dentro da área das famílias existem demandas que eu acho que é impossível a gente não recorrer ao judiciário. Sim. E eu vou te falar, assim, por exemplo, quando a gente fala de um reconhecimento de paternidade em que é necessário um exame de DNA, e eu tô falando assim, não desse reconhecimento de paternidade em que as partes elas têm ciência e consciência de que são partes envolvidas e que seria muito simples de resolver. Vamos ali fazer um teste? Se não for, pronto, não foi, pronto, acabou. É. Mas existem. Você quer ver um exemplo? Existem casos, aqueles casos de exclusões das famílias clandestinas, né? Em que aí morrem as pessoas e que aquelas famílias pertencem e elas precisam ser inseridas. Não, E nesse aí, sentido, como é que faz isso? concordo com você. Nesse sentido, eu acho que não vai acabar nunca. Mas o que eu gostaria... Exatamente. Eu tenho um mundo meio cor-de-rosa para as crianças, eu imagino. Então, eu Não, gostaria eu também muito que os tenho. conflitos familiares, parentais especificamente, eles terminassem entre, sabe, as Nossa, próprias pessoas. É um Edna, sonho, é eu um sonho. super acredito. Eu super acredito nesse mundo. Eu acredito no bom senso das pessoas. Eu ainda acredito na benevolência, no bom senso das pessoas. Eu acho que o mesmo amor que constrói uma família deve ser o amor que mantém uma família. Sim, claro. Independente se o casal permanece ou não. E aí, eu vou te falar, eu acredito muito que nós vamos chegar num ponto. Eu acho que é uma questão ainda cultural. Eu Sim. acho que É um processo, né? Estamos só evoluindo. só que além da Evolução. questão, isso, só que além da questão cultural, tem muito a questão sistêmica também. Sim. A gente fala das ordens da ajuda e tem muito advogado aí que está advogando para os clientes em causa própria. Verdade. Esse é o problema. A importância Isso, do advogado é tão imensa, que eles deviam ter consciência, porque poderia mudar muita coisa, sabe? Mas não, alguns não pensam assim, como você está falando. mas a dor, né? Essa é a dor deles. É. Mas eu ainda acredito que a gente vai Vai caminhar mais célere, né, Carol? esse A gente precisa nosso caminhar mais célere. Esse nosso trabalhinho de formiguinha, eu acredito muito nele. Eu também acredito. Carolzinha, obrigadíssima, gratidão imensa de ter tido você aqui conosco. Vai ficar gravada para quem não conseguiu entrar. Eu agradeço a presença de todo mundo que participou aí com a gente, falando algumas coisas. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a live de amanhã. Amanhã vai ser com Liliane Eu Santos. agradeço imensamente a oportunidade, o espaço. Já digo que eu me disponibilizo a fazer constelações pelo Brasil afora, mundo afora. Mundo afora. Faço atendimentos online, então tô aqui, gente. Só me gritar. Procurem Carol. Procurem Vivian, eu vou sim para o Rio de Janeiro. Pode me esperar. Opa! Fazer um workshop aí bem legal. Opa! Beijo grande. Fica com Beijo. Deus, tá? Obrigada.